Olá pessoal, voltamos para dar continuidade com a nossa aplicação em Android com PHP. Agora nessa aula eu vou demonstrar para vocês como que nós podemos implementar o nosso próprio ouvinte de eventos para que nós possamos terminar a implementação dessa minha classe Volley Controller, que ela vai ser aí a classe pai de todas as minhas classes controllers da minha aplicação. Como a gente vai ter uma classe também chamada usuário controller, já que a gente está mapeando algumas funcionalidades da minha aplicação PHP. Se vocês estão observando aí, eu estou organizando, deixando a minha aplicação bem estruturada, deixando aqui cada funcionalidade separada. Eu não estou colocando aqui muito código, ainda não cheguei na parte da minha interface para poder chamar essas minhas classes. Vejam só que eu estou estruturando a minha aplicação primeiro, que eu acho que é o correto que você deve fazer, estruturar a sua aplicação de uma maneira que ela fique fácil de ser implementada, que é isso que eu estou fazendo. Por isso que a gente não chegou ainda lá na parte de login da nossa interface, de fazer essas chamadas, que eu poderia muito bem pegar isso daqui, ó, colocar esse código aqui tanto na minha classe login e main activity, só que eu estaria repetindo aí código se eu estivesse simplesmente aí copiando e colando. Então vamos lá. Aqui o que eu vou fazer? Eu fiz aqui, ó, antes de eu começar a implementar aqui um código, eu fiz um diagrama UML para vocês entenderem como que vai ser como a nossa aplicação vai trabalhar. Eu tenho aqui minha classe, isso aqui é o diagrama UML, onde eu fiz aqui um diagrama de classe. Eu tenho aqui minha classe Volley Controller, eu tenho minha classe Usuário Controller que a gente vai implementar, ela está herdando a minha classe Volley Controller. Eu tenho aqui o ouvinte de eventos que a gente vai implementar agora, que é o Volley Response Listen. Ela vai ter aqui alguns métodos que eu vou utilizar para fazer com que, quando essa minha classe aqui receber os dados, ela vai disparar para a minha classe os resultados para a minha classe que está ouvindo, ou seja, que está implementando a minha interface Volley Response Listen. Que nesse caso que eu coloquei aqui o Login Activity, que também pode ser a classe, a nossa outra interface, que é registrar usuário Activity. Eu poderia colocar aqui, ó, registrar usuário Activity. Ou seja, essa classe aqui também, essa minha interface da minha aplicação, ela também vai ouvir essa minha interface aqui, já que eu vou ter uma instância de uma classe controller em uma nessas classes aqui, nessas minhas interfaces, que vai ser essa usuário controller. Então aqui vamos começar a implementar aqui a minha interface Volley Response Listener. Então o que vai acontecer aqui? Vamos criar aqui uma classe, que na verdade vai ser uma interface, uma classe Java. Vou marcar aqui, ó, aqui, ó, como interface. Vamos escrever aqui, ó, Volley Response Listener. Ok. E vou criar aqui dois métodos para ela. Aqui eu vou marcar aqui vou adicionar aqui no meu repositório. Beleza? O nome de vocês aí não deve aparecer, porque se por acaso vocês não estiver utilizando aí o Git para trabalhar com controle de versão, tá? Então aqui eu vou colocar dois métodos que vão ser utilizados para ser disparado para a minha aplicação, tanto quando houver algum erro e quando houver algum sucesso durante a minha requisição. Então vou colocar aqui, ó, public void success, ou seja, de sucesso, int status, string message. Ou seja, vejam só que eu coloquei aqui, ó, o status, que é o valor que vai retornar aqui, ó, do meu formato JSON, e a minha mensagem. Isso aqui, somente esses valores aqui que eu vou retornar para a minha aplicação, ou seja, para a minha interface. Lógico que eu poderia colocar mais informações, mas eu só vou trabalhar só com esses dois campos aqui, inicialmente, beleza?
Então, eu só vou retornar aqui o status vai ser importante para mim, para a minha aplicação, pois durante a minha aplicação, durante o meu status, nesse caso o meu status aqui, ó, na minha aplicação, na nossa aplicação que a gente desenvolveu, ele tem diversos valores, igual por exemplo, se eu colocar aqui um outro usuário, ele vai me retornar aqui o status igual a 2. Eu preciso desse status para saber o que vai acontecer e que tipo de informação eu vou retornar para o meu usuário que está utilizando a minha aplicação em Android, beleza? Então vamos voltar aqui, vou criar aqui ó, um outro método, public void, erro, para quando houver aqui algum erro na minha requisição. Vou fazer a mesma coisa, int status string message. Pronto. Esses dois métodos aqui vai ser o suficiente para a gente poder utilizar na nossa aplicação aqui. Vamos voltar aqui em Volley Controller e vamos criar os métodos que vão disparar para mim as informações quando ocorrer algum sucesso e quando acontecer algum erro também. Então vamos lá. Para isso, o que a gente vai precisar de fazer? Criar aqui um método no qual eu vou registrar esse meu ouvinte de evento dentro dessa minha classe Volley Controller. Vou criar aqui um atributo no qual eu vou receber aqui ó, a minha interface Volley Response Listener. Vamos colocar aqui Listener. E vou criar aqui um método chamado public void set response. Volley response listener. Vocês vão ver aqui que é bem parecido com a situação, igual, por exemplo, quando eu quero registrar um ouvinte de eventos para um clique de botão. Vocês vão lembrar que tem lá um comando que chama set onClick listener, quando eu quero registrar um ouvinte de evento para quando eu clico no botão da minha interface. Vou passar como parâmetro aqui Volley response listener. Vamos colocar aqui o parâmetro listener. Tis listener recebe o valor listener. Lembrando aqui que eu estou utilizando o tis porque tanto o meu objeto aqui se chama listener e meu parâmetro aqui se chama listener. Se por acaso você tivesse aqui um nome diferente, não precisaria de colocar isso daqui. Agora eu vou criar aqui dois métodos. Um vai ser para poder disparar quando houver algum sucesso na minha aplicação e o outro para quando houver algum erro, que vai ficar da seguinte maneira: public. Não, esse aqui eu não vou colocar público não, eu vou colocar ele como protegido, já que quando eu criar uma instância, por exemplo, da classe usuário controller, eu não quero que o usuário, a implementação, tenha acesso a esse método. Somente aqui a classe pai, que é o Volley Controller, e as minhas classes filhas. Void fire, no caso que seria do inglês, disparar a minha classe, tá? Disparar a minha classe, não, disparar a minha ação que eu quero que seja executada. Response success. E aqui eu vou passar os valores que eu quero retornar para o meu método, que é o int status e o string message. Vou verificar aqui se meu ouvinte de eventos que eu vou registrar é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu vou disparar o método success, que inclusive aqui faltou uma letra C aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos voltar aqui, colocar a letra C. Beleza, pronto. Aqui agora eu vou passar os valores status e message. Pronto, tá feito aqui o nosso primeiro método. Vou fazer a mesma coisa com o método erro do nosso ouvinte de eventos. Copiei e colei aqui. Vou chamar aqui de erro e vou trocar aqui, ó. Então veja só, pessoal, que é dessa maneira, quando eu quero desacoplar algumas funcionalidades e eu quero criar um ouvinte de eventos, é dessa maneira que eu tenho que fazer o meu ouvinte de eventos.
para poder ter essa questão de funcionalidade, de você separar aí alguns elementos da minha aplicação. É bem interessante aí trabalhar com essa questão de ouvinte de eventos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, tanto o Fire Response Success e o Fire Response Erro, vou escrever aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Nesse método, vou colocar aqui, ó, aqui, Fire Response Success, ou seja, quando ocorrer alguma resposta com sucesso, ou seja, dentro desse bloco aqui, ó, é onde que vai ocorrer alguma informação com sucesso. Vou colocar aqui status e mensagem. Pronto. Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar aqui Fire Response Erro. Aqui nesse código aqui, como eu não vou retornar nenhum código, eu vou colocar aqui -1 e vou colocar aqui a mensagem do meu erro. Get message. Pronto, se ocorrer algum erro aqui, nesse ponto aqui, eu vou saber também que houve um erro na minha aplicação, beleza? Ou seja, se houvesse, se status for igual a -1 na minha aplicação, quando eu for comparar, eu vou saber que ocorreu esse problema, tá? Salvar aqui. Vou fazer aqui a mesma coisa com esse erro response. Vou colocar aqui, ó, Fire Response Erro, -1 aqui, e erro Get Message. Estou olhando aqui também, pessoal, um detalhe aqui, ó, eu nem precisaria de colocar esse status aqui, ó, do -1. Aqui eu nem precisaria colocar esse status aqui nesse meu método, porque eu sei que esse cara aqui está retornando um erro. Então, por enquanto, eu não vejo sentido de colocar esse status aqui não. Eu vou tirar ele daqui, que se por acaso a gente precisar depois, a gente volta com ele. Eu vou apagar aqui, eu vou apagar aqui, aqui, e vou apagar aqui também, ó. Beleza? Só apagar aí, pessoal, nesse método onde ocorre o erro, porque aqui, ó, ele já está tratando o erro, já vai retornar uma mensagem de erro. E lá na minha aplicação eu vou tratar, já vou ter o retorno disso, então eu não vejo por enquanto, não sei porque eu coloquei esse status aqui, eu não vejo por enquanto ter utilizar esse status aqui não, tá? Nesse caso aqui, ó, eu preciso, pois eu posso ter várias informações de tipo de status de retorno diferente, mesmo que retorne com sucesso, como é o caso lá que eu posso retornar 1 ou 2 quando a minha requisição aqui, ó, cai nesse ponto aqui, beleza? Então, essa aqui é a nossa estrutura base da nossa classe Volley Controller. Então, a classe Volley Controller, ela está pronta, então eu não preciso mais mexer nela por enquanto. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou criar a nossa classe usuário controller para a gente começar a implementar as funcionalidades de requisição, ou seja, eu vou utilizar todo esse código que eu utilizei aqui com vocês aqui, todo esse código, ou seja, eu vou reaproveitar esse código na minha classe usuário controller, beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, curta aí o canal, compartilhe o vídeo e aquele grande abraço. E até a próxima aula.